Olá, estudantes, tudo bem? Aqui é o professor Eduardo Félix, sou professor de língua portuguesa e você que é do nono ano, que já me conhece, a gente já está muito íntimo, presta muita atenção na aula de hoje, tá? O tema da nossa aula de hoje é cordel, gênero textual cordel, mas vamos falar sobre formalidade e informalidade da língua no cordel. Porém, antes de começarmos, vamos lembrar aquele desafio da aula anterior? Pois é, a pergunta foi essa aí, ó. A partir da leitura da primeira estrofe do cordel, A Força do Professor, de Braulio Bessa, identifique a quantidade de versos da primeira estrofe e como a chamamos. Foi essa aqui a estrofe, ó. A Força do Professor, né, de Braulio Bessa. Um guerreiro sem espada, sem faca, foi seu facão, armado só de amor, segurando um giz na mão. O livro é seu escudo, que lhe protege de tudo que possa lhe causar dor. Por isso eu tenho dito, tenho fé e acredito na força do professor. E aí vamos socializar as nossas respostas, eu tenho certeza que vocês acertaram. E a resposta é essa aí, ó. Identifique a quantidade de versos da primeira estrofe e como a chamamos. Se eu tenho 10 estrofes, eu vou ter uma 10ª, pessoal. Pois é. Parabéns para quem acertou e para quem não acertou, continua tentando, continua prestando atenção nas aulas, tá bom? Então vamos lá. Patativa do Assaré. Mas quem foi esse poeta, esse cordelista? O poeta Patativa do Assaré, né, nasceu em 1909 a 2002, é um dos maiores nomes, pessoal, da poesia nordestina no Brasil. É um ícone. Reconhecido internacionalmente. Sua obra conta sobre a vida do povo sertanejo, suas dores e lutas. Só que ele conta isso através de uma linguagem informal, com as palavras do homem simples da roça, né? E eu convido vocês a, neste momento, a lermos Poeta da Roça, de Patativa do Assaré. Presta muita atenção na linguagem, presta muita atenção na forma como eu vou ler, tá? Vamos ler junto, você de casa e eu aqui. Sou fio das matas, canto da mão grossa, trabalho na roça, de inverno e de estio. A minha chupana é tapada de barro, só fumo cigarro de paia de mil. Sou poeta das brenhas, não faço papé de algum menestré. O errante canto que vive vagando com sua viola, cantando pachola à procura de amo. Não tenho sabença, pois nunca estudei. Apenas eu sei o nome assinar. Meu pai, coitadinho, vivia sem cobre, e o fio do pobre não pôde estudar. Meu verso rasteiro, singelo e sem graça, não entra na praça, no rico salão. Meu só entra no campo e na roça, nas pobre paioça, da serra ao sertão. Só canto buliço da vida apertada, da lida apertada, da roça e dos eiteios. E às vezes, recordando a feliz mocidade, canto uma saudade que mora em meu peito. Eu canto o caboclo com suas caçadas, nas noites assombradas que tudo apavora. Por dentro da mata, com tanta coragem, topando a visagem chamada caipora. Eu canto vaqueiro vestido de couro, brigando com touro num mato fechado, que pega na ponta do brado novio, ganhando no gil do dono do gado. Eu canto mendigo de sujo farrapo, coberto de trapo, mochila na mão, que chora pedindo o socorro dos homens e tomba de fome, sem terra e sem pão. E assim, sem cobiça dos cofres luzentes, eu vivo contente e feliz com a sorte, morando no campo, sem ver a cidade, cantando a verdade das coisas do norte. Pois é, pessoal, é um clássico, né? Vamos estudar, vamos aprofundar agora sobre esse cordel aqui de Patativa do Assaré.
Vamos fazer uma pequena análise. Observem aí. A recriação, o que a gente pode observar? Que há a recriação da fala típica do brasileiro do meio rural, certo? A gente vê aí pronúncia de certas palavras que nos ajudam a identificar o enunciador, o seu meio, e também por causa da menção explícita à roça, né? Que ele fala trabalho de roça, né? Ele diz. Então já fica claro aí sobre o enunciador. A gente vê que a região retratada aqui é o Nordeste, né? Percebemos isso pelo sotaque característico do cearense. Ainda que no final ele diga cantando a verdade das coisas do Norte. Isso é coisa bem interessante para a gente falar, tá? Porque algumas pessoas mais simples, né? Antigamente, elas dividiram o Brasil em duas grandes regiões, Sul e Norte apenas. Então, quando as pessoas saíam daqui do Nordeste, né? Daqui de Pernambuco, iam para o Sul, elas diziam que não saíam do Nordeste, saíam do Norte. Então era como se fosse Sul e Norte, basicamente, tá? Bom, a gente acabou de ver a fala típica do nordestino brasileiro. E aí a gente vai entrar agora sobre formalidade e informalidade, a linguagem formal e informal. Vamos entender o que é linguagem formal e o que é linguagem informal. Presta bem atenção. A linguagem formal, como já vimos, é também chamada de linguagem culta, variedade padrão. Está pautada no uso correto das normas gramaticais, bem como na pronúncia da palavra, ou seja, é o pleno domínio do falante, tanto da escrita, certo, quanto da fala. Já a linguagem formal, ou coloquial, como podemos chamá-la, ela representa a linguagem do cotidiano, ou seja, é uma linguagem espontânea, regionalista e despreocupada com as normas gramaticais. Vamos só deixar bem claro que a linguagem formal não é erro gramatical. Ela é bem clara aqui, ó. Ela é uma linguagem do nosso cotidiano, mas ela não é exatamente a linguagem formal. A gente faz uso dela no nosso cotidiano, com espontaneidade, com regionalismo, e não há preocupação com as normas gramaticais, como a gente vê na linguagem formal, certo? Agora vamos fazer umas análises aqui bem interessantes. Vamos às palavras anotadas que são típicas do Nordeste. Brenha, né, que a gente acabou de ver, que é a mata fechada. Pachola, vaidoso. Lida, que é trabalho. Eito, que é roça e plantação. E caipora, que é um ente fantástico da mitologia tupi, que é o morador do mato. Aí aqui a gente tem exemplos de frases que elas não obedecem às normas de concordância da linguagem escrita, mas identificam o enunciador em seu meio, ou seja, a gente percebe o contexto que ele está inserido pelas expressões que ele falava. Sou filho das matas e não filho das matas, ou sou poeta das brenhas, nas pobre paioça, da roça e do estio, e com suas caçadas e socorro dos homens. São algumas expressões que não obedecem às normas da linguagem escrita, tá? Variedade padrão. E a gente vai ver agora algumas palavras que são conhecidas aqui na nossa região, em nosso meio urbano, e no texto são pronunciadas de modo característico, identificando o falante ao meio rural a qual ele está inserido, que é a região Nordeste. Então vamos lá. Fio e não filho, trabalho e não trabalho, papel e não papel, argum e não algum, paioça e não palhoça, às vezes, que seria às vezes, e vaqueiro, que seria vaqueiro. Pois é. É bem importante salientarmos o seguinte, pessoal. Ter domínio da variedade padrão é fundamental para a nossa realidade de hoje. Mas falar bem e escrever bem é adequar a nossa linguagem, tanto oral quanto escrita, para o contexto de uso. O bom falante é aquele que sabe adequar a sua linguagem para o contexto de uso, certo? E vamos aprender a respeitar a fala do outro, aprender a entender o outro, sem nenhum tipo de preconceito, e muito menos o preconceito linguístico, tá? E eu convido vocês ao nosso desafio da aula de hoje. O desafio é esse aqui. Vamos lá. São duas perguntas. Primeiro,
Qual a variedade linguística que predomina no texto? É a padrão ou a não padrão? E a segunda pergunta é a seguinte. Há diversas palavras no texto associadas ao universo da roça do sertão. Cite algumas delas. Então, tomaram nota aí do desafio? Pois é. Então, no nosso próximo encontro, vamos socializar as nossas respostas, tá bom? Então, até mais, pessoal. Até o nosso próximo encontro e um grande abraço aí para vocês.